a posição política do presidente da Câmara, ela nunca foi escondida, né? Ele é do PP, o PP faz parte da base do presidente da República, portanto, a declaração política dele de apoio a Bolsonaro não é nenhuma novidade. Em relação ao Daniel Silveira, eu penso que a solução do decreto da graça ao Daniel Silveira, de fato, tem que ser resolvida no Supremo Tribunal Federal. Não acho que um PDL na Câmara ou no Senado seja nenhuma solução, porque nós não temos nenhuma condição de votar esse PDL com perspectiva de vitória e nem do ponto de vista regimental ele cabe. A minha preocupação é política em relação à relação da Câmara com o Supremo. A crise institucional que Bolsonaro tenta criar é uma crise que o Poder Legislativo não deve se envolver. Nós devemos, inclusive, paralisar essa crise, porque Bolsonaro sempre apostou na ruptura, sempre apostou nisso. Bolsonaro aposta permanentemente na ruptura desde que ele sentou naquela cadeira, e o papel do Legislativo é de reafirmar a democracia e a Constituição brasileira. Esta eleição ela é decisiva para nós, né? E esta eleição vai dizer se a Constituição de 88 vale ou não vale. E o papel do parlamento é a reafirmação da Constituição, é a reafirmação da separação de poderes e a reafirmação do papel do Supremo, do parlamento e do Executivo como poderes independentes. Então, eu não quero crer que o presidente da Câmara vá atuar para o aumento da crise e da ruptura. Inclusive, a entrevista que ele deu logo no início foi dizer o seguinte: cabe ao Supremo determinadas decisões, cabe à Câmara a cassação do mandato e o Poder Executivo não deve se meter. Ontem, aliás, esta semana, inclusive, tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira disseram as eleições vão valer, né? As eleições a senhora quando terão fala validade. isso, mas, por exemplo, o Bolsonaro tem maioria, e se isso for para ficar na mão da Câmara, Daniel Silveira não será cassado, né, deputada? Depende, porque é voto aberto. Voto aberto, eu não vi ninguém deixar de ser cassado em voto aberto. Então, eu acho que uma decisão do Supremo pela condenação e num voto aberto, eu tenho minhas dúvidas se ele não é cassado. Eu acho que vai depender muito de como essa condenação se estabelece e de como isso vai ser conduzido, inclusive, na relação... A senhora acha, então, que é o Legislativo que tem que decidir sobre a cassação? A senhora concorda com isso? Sempre é. Não, Sim. Sempre é, né? O Legislativo tem que conestar a cassação ou não de um mandato, né? O Supremo, ele condena e a cassação é do Legislativo, de fato, né? Isso é da Constituição. Deputada, a senhora falou que acredita que a Câmara e o Senado, de uma maneira geral, eles vão agir, é claro, para estabilizar a República e não para colocar mais lenha na fogueira nesse processo. Esse é o papel, né? Deve ser assim. Pelo menos deveria ser o papel constitucional. Deveria ser. Bom, o ponto é que é o seguinte: o que acontece é que o presidente Jair Bolsonaro tem claramente jogado com a corrosão e a erosão da credibilidade tanto da Suprema Corte quanto do Tribunal Superior Eleitoral, sim, ao fomentar esse tipo de crise junto com eles e ao fomentar também o próprio Daniel Silveira se nega a cumprir as determinações do STF, transformou a Câmara em acampamento, dormiu aí, foi, voltou. Enfim, o que acontece também é que, será que diante de uma inação por parte do presidente da Câmara dos Deputados, essas ações do Bolsonaro para minar a credibilidade do TSE e do STF não ficam mais fortes? Será que neste momento o Lira não deveria colocar tomar uma ação um pouco mais forte e não simplesmente, por mais que seja aliado do presidente, mas tomar uma ação mais forte do que simplesmente dizer confiamos no sistema eleitoral? Olha, quer dizer, cada um tem seu estilo, cada um tem seu método, né? Eu penso que a Câmara deve sempre atuar de forma afirmativa e forte na defesa da Constituição, né? E acho que Daniel Silveira, ao se recusar a cumprir a decisão do Poder Judiciário, cabe ao Poder Judiciário tomar a medida que tomou antes. Pelo menos nós fomos para a tribuna sustentar a posição do Supremo, né? E acho também que a Câmara deve sustentar a posição do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário diz tem que botar a tornozeleira, tem que botar a tornozeleira. Não dá para descumprir decisão judicial, né? E a Câmara não deve acobertar o descumprimento da decisão judicial. Essa é a nossa posição e assim a gente tem defendido, né? E acho que se essa crise se estende,
cabe à Câmara dos Deputados ter uma ação conjunta dos líderes junto ao presidente da Câmara para decidir o que deve ser feito. Eu acho que uma inação não é boa, e eu concordo com você que a inação não ajuda a debelar a crise, e essa deve ser a nossa posição.